Nessa proposta, vamos embarcar numa atividade para que seus alunos possam experimentar como se faz uma pesquisa sobre população. Pergunte à sua turma o que eles sabem sobre essas pesquisas, o que elas dizem e o que podemos conhecer sobre os brasileiros a partir delas. Vamos também experimentar produzir gráficos e tabelas. Explique à turma como usar o gráfico setorial. Observe com a sua turma a tabela 1 e o gráfico 1 do seu guia. Eles serão usados nos exercícios. A partir do gráfico, crie uma tabela com a distribuição da população por sexo. Leve seus alunos a perceberem que a tabela criada e o gráfico apresentam as mesmas informações de forma diferente. Discuta com a turma em qual das apresentações é mais fácil visualizar os dados. Mostre como é possível converter as percentagens da tabela em setores de um círculo. Ele também é conhecido como gráfico de pizza. Para isso, reveja o que é e como se calcula a percentagem e mostre como encontrar a medida dos ângulos da circunferência proporcionais às percentagens. Reveja também a divisão da circunferência e o uso do transferidor para realizar a divisão segundo os ângulos obtidos. Ah, uma dica! Se seus alunos não tiverem transferidor para achar a medida do ângulo, use o recurso de dividir a circunferência em 12 partes iguais. Cada uma corresponde a 30 graus. A partir daí, os alunos marcarão aproximadamente os graus desejados. Depois desse trabalho, discuta com a turma a proposta de desenvolver com eles um exercício de pesquisa populacional. Faça no quadro de giz uma tabela, dividindo os alunos da turma por sexo e calcule os percentuais. Depois, faça um gráfico no quadro de giz. Observe o exemplo. Numa turma com 20 alunos em que 12 são meninas e 8 são meninos, a tabela ficaria assim. Isto é, são 60% de meninas e 40% de meninos na turma. A partir disso, o gráfico ficaria assim. Para esse exercício, use a tabela População Residente segundo grupos de idade, que está no seu guia. Observe com os alunos a coluna População Residente, em milhões. Faça perguntas para eles. Estimule a comparação entre as diferentes concentrações de população por faixa etária. Questione: o Brasil é um país jovem? Depois disso, discuta com a turma a proposta de desenvolver com eles um exercício de pesquisa populacional. Faça no quadro de giz uma tabela dividindo os alunos por idades existentes em sua turma e registre ao lado a frequência com que cada idade aparece, pedindo que os alunos levantem o braço de acordo com a idade que têm. Por exemplo, veja essa tabela. Nesse caso, 20% dos alunos têm 10 anos e 80% têm 11 anos. Então, o gráfico ficaria assim. Depois dos exercícios feitos com seu auxílio, sua turma está preparada para fazer as tarefas propostas no guia. Com base no texto, os alunos podem responder aos exercícios. São apresentadas duas versões, sendo a primeira mais fácil e a segunda mais difícil. Escolha uma delas de acordo com a sua turma e distribua cópias para os alunos. Finalmente, depois de todas as etapas, temos duas sugestões para você complementar o seu trabalho. Proponha aos alunos uma visita ao órgão local do IBGE ou da administração regional para obterem os dados da distribuição da população ativa por setores da produção de sua comunidade. Com os dados, oriente a construção do gráfico setorial da comunidade. Depois, use o gráfico para futuras discussões em classe sobre assuntos como a história e produção do município, êxodo rural e problemas de desemprego. Proponha aos alunos para completarem a caracterização da turma, construindo em grupos gráficos com outros dados sobre os alunos. Eles podem trabalhar com informações como religiões, sexo e números de anos na escola.
Os temas podem ser votados se cada grupo puder ficar encarregado de representar graficamente um deles. Ao final, a turma organizará um mural com a sua caracterização.